Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma edição dos Seminários da Brasilidade, com um pouco de atraso. Hoje nós estamos no nosso 32º seminário, que tem o tema Modificações na Estrutura do Poder Mundial. É bom lembrar que os Seminários da Brasilidade é uma iniciativa do Instituto da Brasilidade, que tem a intenção de discutir o Brasil, tanto a sua formação, como a formação cultural, econômica e de identidade, e principalmente a posição do Brasil no mundo. Nós estamos no nosso terceiro bloco. Nosso primeiro bloco foi sobre desenvolvimento, segundo sobre identidade nacional, e agora nós estamos falando sobre política externa e defesa. O Seminário da Brasilidade conta com o apoio da TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET. Todas as nossas apresentações são gravadas e exibidas às quartas-feiras, às 10 da noite. A primeira reprise é realizada às sextas, às 2h30 da tarde, e a segunda reprise, às terças, às 10 da manhã. Nós também contamos com apoio e patrocínio da Associação de Funcionários do BNDES e com a Associação de Aposentados do BNDES. Hoje nós contamos com 2 convidados. O primeiro convidado é o professor Williams Gonçalves, que é bacharel em História pela UERJ, mestre em Filosofia pela PUC, doutor em Sociologia pela USP e é professor associado da UERJ de Relações Internacionais e da Universidade de Rosário. Contamos também com o professor Luiz Fernandes, que atualmente é professor do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da PUC do Rio. E, como te falei anteriormente, o assunto a ser tratado hoje será modificações na estrutura do poder mundial. Gostaria de iniciar. Professor Luiz Fernandes, prefere iniciar? Pode ser. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Aqui é mais uma conversa, né, para a gente trocar ideias e pensar juntos sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo. E o mundo está passando por mudanças profundas, sobretudo nessa dimensão, modificações na estrutura de poder mundial. E eu vou iniciar, quer dizer, entrando com uma abordagem, primeiro, teórica, que discute dimensões do poder na ordem mundial, para, a seguir, apresentar um conjunto de dados que, ao meu ver, são dados reveladores sobre a profundidade e a velocidade da transformação da estrutura de poder no mundo hoje, no século XXI. Então, começa com uma discussão que é um pouco mais conceitual, teórico-conceitual, que é o conceito de ordem mundial. Nós estamos tratando de transformações na estrutura do poder mundial e que afetam uma ordem mundial que está em transição. Então, o conceito de ordem mundial que estrutura a minha apresentação é um conceito de que a ordem ela se refere a uma configuração relativamente estável e persistente de relações de poder no sistema internacional moderno. Dentro dessa ótica, quer dizer, em primeiro lugar, quais são as abordagens de poder que nós podemos desenvolver? Você passa a próxima. Estou partindo aqui de uma abordagem, quer dizer, tem várias abordagens de poder, mas eu parto aqui do CAR, não? Abordagem realista clássica, crise dos 20 anos, quer dizer, que aborda o período da transição da ordem entre a Primeira e o advento da Segunda Guerra Mundial, e que ele fornece uma definição de poder no sistema internacional referido a 3 tipos de poder. Poder econômico, poder político-militar, que é o que normalmente nós convencionamos em discutir como poder, quando discutimos poder no sistema internacional, mas também poder sobre opinião no mundo. Aqui entram dimensões de cultura e identidade. Eu sei que esse é um tema forte aqui do Instituto da Brasilidade, a identidade nacional e quer dizer, a construção da identidade como instrumento de poder e de poder nacional. Então, são as 3 dimensões de poder que o Ietkar desenvolve e que conformam, digamos assim, a abordagem realista do poder na teoria das relações internacionais.
A essa se soma... Aliás, em relação a essa terceira dimensão que eu mencionei aqui, poder sobre opinião, cultura e identidade, até eu tive um debate que o Celso Amorim participou, mas 2 semanas atrás, né? Em que ele falou, pô, mas está faltando abordagem... Eu entrei nessa discussão também, falei, mas está faltando a abordagem do NICE, soft power. Mas, de certa maneira, soft power acho que está coberto, no meu entendimento, nessa abordagem do Carr sobre poder, sobre opinião, capacidade de influenciar a opinião, capacidade de exercer liderança, né? Convencimento, a partir de valores. Quer dizer, isso está, no meu entender, essa dimensão que o Nye levanta de soft power está embutido nesse conceito de Carr, que é mais amplo e mais profundo, eu diria, que é sobre poder sobre a opinião. E uma outra dimensão de poder, que eu acho que é uma dimensão que é bastante relevante para a nossa discussão, é um conceito de poder desenvolvido por Stephen Luks, que é o poder estrutural, né? Quer dizer, o poder não só de imposição, que é a definição que normalmente se adota do poder, o poder que um ator tem de impor a outro comportamento, mas o poder estrutural remete a uma dimensão de poder que pode ser, às vezes, muito mais efetiva, que é o poder do controle do contexto da tomada de decisões, né? Às vezes, uma forma muito mais efetiva de poder, que é um poder de controle estrutural da agenda de tomada de decisões. Porque, por ser uma forma de exercício menos aberta e direta do exercício de poder, ele é muitas vezes mais difícil de ser localizado e combatido. Então, aqui tem autores que o Stephen Luks é o primeiro que trabalha essa dimensão, a Susan Strange, que é uma autora conhecida, renomada da área de economia política internacional, discute também muito essa dimensão, a estrutura de poder no sistema internacional e o exercício do poder através do controle dessas estruturas. Bom, então, isso é primeiro uma tipologia do poder na política internacional. Esse slide aqui apresenta assim, se nós, então, estamos nos remetendo na definição da ordem mundial a configurações relativamente estáveis e persistentes de relações de poder no sistema internacional, grosso modo, desde que o sistema internacional moderno surgiu na Europa, no século XVII, quer dizer, a rigor, nós tivemos 3 grandes ordens de poder, né, desde então. Você tem a ordem do balanço de poder europeu, que dominou o nascimento do sistema internacional. O marco normalmente apontado é a Paz de Westfália, em 1648, depois da sucessão de guerras religiosas, em particular a Guerra dos 30 Anos, constituindo um sistema de interação entre poderes soberanos não subordinados a um poder transnacional, como era o poder transnacional da Igreja anteriormente. Quer dizer, esse era um sistema europeu que se confrontava com outros sistemas mundiais, sobretudo na Ásia, impérios, o Império do Centro, que era a China, né, que eram outras configurações imperiais asiáticas, mas esse sistema europeu se projetava para as Américas através do colonialismo. Quer dizer, a colonização das Américas era uma expressão desse sistema internacional através da colonização aberta das Américas. Quer dizer, essa ordem mundial persistiu até o fim das guerras napoleônicas, de onde surge, a partir do fim das guerras napoleônicas, e em função do impacto da Revolução Industrial e da Inglaterra como berço da Revolução Industrial, emerge a unificação econômica do mundo em torno dessa ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, a hegemonia britânica nesse sistema que passou a ser um sistema global, embora no território europeu continuasse a operar o sistema de balanço de poder, né? Mas, do ponto de vista sistêmico global, era um sistema marcado pela hegemonia britânica. Grosso modo, isso vai de 1815 até o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1914. O período do entreguerras, aí é o período que é analisado por Carr, no seu livro clássico, né? É um período de transição na ordem mundial.
né, em que a crítica, então, movida por Carr é a crítica ao chamado pensamento utópico, que é, na verdade, um pensamento liberal, a ideia de que, com a expansão da economia de mercado e a interdependência gerada pela economia de mercado mundial, quer dizer, essa interdependência seria a base segura da paz e a Liga das Nações seria uma expressão da organização política, da possibilidade da construção da paz no imediato pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Isso é criticado duramente pelo Carr, dizendo que essa harmonia de interesses das nações, através da economia de mercado, era uma falácia, porque havia, na verdade, para além da interdependência, hierarquias móveis, disputa, conflito, e que, portanto, a economia de mercado não garantia a paz, pelo contrário, alimentaria em escala ainda maior a guerra. Esse foi um vaticínio, digamos assim, confirmado pelo advento da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos, então, a terceira ordem propriamente dita, né, mundial, que é a ordem onde se afirma a hegemonia dos Estados Unidos no mundo capitalista, que era predominante, mas é uma ordem marcada por uma cisão sistêmica da economia capitalista mundial, até então única, né? Com o surgimento de um campo socialista e da estruturação de um sistema mundial socialista alternativo ao sistema mundial capitalista. E essa era, na verdade, a base da bipolaridade da Guerra Fria, porque não era apenas uma bipolaridade geopolítica, era uma bipolaridade que contrapunha sistemas mundiais operando em lógicas econômicas e políticas antagônicas, né? Então, era uma bipolaridade sistêmica. E isso é o que marcou a ordem da Guerra Fria, quer dizer, uma polarização entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, mas essa polarização ela expressava um antagonismo sistêmico entre dois sistemas mundiais, né? Isso que era, digamos assim, o fundamento da Guerra Fria até, aliás, comemora-se agora, não é isso? Não sei se comemora ou se lamenta, mas são 30 anos, né, da queda do muro, aqui é muito veiculado na imprensa. Quer dizer, a queda do muro simboliza o colapso, num primeiro momento, do campo socialista, constituído na Europa Central e Oriental, e, na sequência, 2 anos depois, desmantelamento da própria União Soviética. Então, esses dois eventos, queda do muro, né, seguido do colapso da União Soviética, representou, digamos assim, o fim da Guerra Fria como uma bipolaridade sistêmica, né, com triunfo do sistema capitalista sobre o sistema socialista mundial alternativo que se apresentava como desafio para esse sistema, e com o desmantelamento do antigo campo socialista e da própria União Soviética, né, como experiência de organização estatal multinacional. E aí abre-se uma nova transição no sistema internacional. No primeiro momento, se nós nos lembrarmos, anos 90, o anúncio e a compreensão predominante era a compreensão era ADQ e o anúncio era ODQ, né? A Guerra Fria se sucederia, por conta do triunfo dos Estados Unidos e do mundo capitalista, uma nova ordem unipolar, né, no sistema internacional. Era chamada Nova Ordem Mundial. Tinha aquela música do Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A ideia é que se constituiria uma nova ordem mundial marcada pela a predominância da Aliança Atlântica entre os Estados Unidos e a União e a Europa Ocidental, não era a União Europeia ainda, que havia sido vitoriosa na Guerra Fria. Ela estruturaria uma nova ordem mundial em torno de si e, sobretudo, a hegemonia americana se imporia como nova hegemonia unipolar nessa nova ordem mundial. Esse era o anúncio. E nos anos 90, quer dizer, era isso que se apontava, era a era do Fukuyama, fim da história, né? Quer dizer,
fim da Guerra Fria levaria ao fim da história. O fim da história significaria que não haveria mais horizonte de desenvolvimento histórico da humanidade para além da organização liberal na economia e liberal democrática na política, e que o que havia era países em diferentes estágios de aproximação desse fim da história. E essa era a visão dominante e predominante. Mas, rapidamente, quer dizer, esse anúncio foi se decompondo rapidamente, né? Se vocês lembrarem a Guerra do Golfo, primeira Guerra do Golfo, do presidente Bush pai, a justificativa da Primeira Guerra do Golfo é que ela seria a guerra inauguradora da nova ordem mundial, em que tudo seria conduzido através das instituições multilaterais ancoradas na Aliança Atlântica. As diferenças seriam resolvidas por negociação, quer dizer, a ordem se imporia através do sistema de segurança coletiva da ONU, e a Guerra do Golfo foi justificada nesses termos, né? Era a guerra para punir a primeira ameaça à nova ordem, que era o fato do governo do Iraque, do Saddam Hussein, ter violado essa nova ordem ao invadir o Kuwait e tentar reanexar um antigo território iraquiano, que era o Kuwait, ao seu território. E a nova ordem teria que era uma ordem multilateral, teria que punir o Iraque e fazê-lo voltar atrás em relação a essa transgressão. E, interessantemente, diferente da guerra do Iraque, do filho, a guerra do Golfo do pai foi toda conduzida, no primeiro momento, através do sistema da ONU. Foi autorizado o uso da força pelo Conselho de Segurança. A União Soviética do Gorbachev votou a favor, o que, do ponto de vista geopolítico, foi um grande contrassenso, porque ela admitiu, quer dizer, uma guerra movida por tropas da OTAN, comandada pelos Estados Unidos, para uma área de influência tradicional da União Soviética e para próximo da sua fronteira, mas ela respaldou, naquele momento, a invasão, e aquilo parecia anunciar, de fato, um mundo que se constituiria a partir, rapidamente, constituição de uma nova ordem, unipolar, hegemonia americana. No entanto, rapidamente isso foi se decompondo. Quer dizer, o que é que se impôs crescentemente? Dificuldades crescentes dos Estados Unidos obterem adesão às suas proposições de política externa no sistema da ONU e no próprio Conselho de Segurança da ONU. Né? Aliás, essa dificuldade é crescente, já enfrentando muitas resistências, já no governo Clinton, né? Por exemplo, não sei se você lembra aquela zona de exclusão aérea do Iraque, foi uma zona imposta já à margem da autorização da ONU, unilateralmente pelo governo Clinton. Dificuldade crescente no governo Bush, quer dizer, no governo Bush, a guerra do Iraque em 2003, ela foi uma guerra não apenas à margem do sistema de segurança coletiva da ONU, mas foi uma guerra contra o sistema de segurança coletiva da ONU, porque potências com poder de veto já haviam anunciado o veto ao uso da força, sem que fosse esgotada a missão daquelas equipes de inspeção para verificar se localizavam efetivamente a arma de destruição em massa no Iraque, que todo mundo sabe hoje que foi uma grande farsa, né? E a Rússia já havia anunciado o veto, a China já havia anunciado o veto. Naquele momento, em 2003, a França já havia anunciado que vetaria a ação militar e, no entanto, a guerra foi deflagrada, portanto, não só à margem, mas contra o sistema de segurança coletiva da ONU, em total desrespeito frontal, né? E, a partir de então, o que se intensificou, na verdade, na evolução do sistema internacional foi uma crescente tendência à multipolarização no sistema. Quer dizer, e isso se intensificou com o advento do século XXI. Quer dizer, o que marca o século XXI para
pelo menos a indicação que eu faço naquele slide, quer dizer, essa transição é marcada por quer dizer, ela constitui uma profunda e acelerada transição estrutural na ordem mundial, com erosão do poder relativo das potências dominantes do século XX, Estados Unidos e Europa Ocidental, e com ascensão de polos mais dinâmicos na antiga periferia ou semiperiferia do sistema, com destaque nesse processo de multipolarização para a ascensão da China. Quer dizer, a ascensão da China, eu vou apresentar agora em seguida os dados sobre essa ascensão, mas ela não tem precedente na história do sistema internacional moderno. Talvez o único precedente, mas ela, eu diria que já ultrapassou esse precedente, é a ascensão dos Estados Unidos na passagem do século XIX para o século XX. No final lá da segunda ordem mundial, daquela lista ali, que foi fulgurante. Os Estados Unidos era um país em desenvolvimento no início do século XIX, chega ao final do século XIX, na passagem para o século XX, com uma potência mundial em ascensão, fulgurante ascensão. Quer dizer, o único paralelo que eu acho que tem com essa ascensão atual da China é, de fato, a ascensão dos Estados Unidos no final do século XIX, passagem para o século XX. Então, eu vou, agora sim, já está aqui, vou aqui dar alguns indicadores, porque o tema aqui é mudança estrutural, na estrutura de poder, não é isso? Modificações na estrutura de poder mundial. Então, vamos ver aqui indicadores de poder mundial e de mudanças, né? Mudanças rápidas em período bastante curto. Eu estou pegando aqui a transição pós-Guerra Fria, né? Então, essa figura, o que é essa figura? Ela mostra em 1992. 92 é interessante porque o desmantelamento da União Soviética é 91, é Natal de 91, né? Quando desmantela de vez, então o dado aqui 92 é relevante. Essa figura ela mostra a participação no PIB mundial, medido não em dólar, porque a medição do PIB em dólar ela fica vulnerável a flutuações cambiais, que adulteram esse indicador como indicador de medida de riqueza, mas medido por poder de paridade de compra, que neutraliza variações cambiais e faz comparação direta, né, de produção de riqueza. Então, em 1992, a Europa era responsável por quase 23% do PIB mundial, medido por poder de paridade de compra. Estados Unidos, quase 19%, medido por poder de paridade de compra. China, 3,5%. Depois tem o restante aqui. Índia, 3,1%, Rússia, 3,8%, Japão, 7,6%, Brasil, 3,2%, depois o resto do mundo. Isso é 1992. 25 anos depois, né? 2017. É o próximo, né? Em 2017, a China já é a maior, aliás, ela já se tornou a maior economia, já passou a ser detentora da maior parcela do PIB mundial desde 2014. Em 2017, a China era responsável por 19,3% do PIB mundial medido por poder de paridade de compra. Estados Unidos, 18,9%. Não, perdão, Europa Ocidental, 18,9%. Estados Unidos, 16,1%. Índia, 7,8%. A Índia também cresceu, dobrou a participação relativa no PIB mundial. Rússia, 3,1%. Japão caiu para 4,6%. Brasil, infelizmente, também recuou para 2,6% no período. Mas isso, em 25 anos, a China passou de 3,5% do PIB mundial, medido por poder de paridade de compra, para 19,3%. Quer dizer, ela quase que sextuplicou sua participação relativa no PIB mundial, medido por poder de paridade de compra. Tá bom. Então, próximo dado. Aqui é um dado de produção de ciência e tecnologia mundial. Devo dizer, vou falar qual é o resultado. Quer dizer, com um delay, né, com um determinado atraso, a evolução vai na mesma direção. Na mesma direção. Então, aqui eu não tenho exatamente os mesmos anos de dados, mas eu tenho dados de 1996 a 2010. Depois eu dou alguns dados mais recentes sobre isso. Aqui, o indicador de produção científica de ciência e tecnologia mundial é aquele indicador bruto. Ele é bem questionável, mas é bruto. Publicação em revistas indexadas internacionais.
Isso é um indicador bruto desfavorável para a China, porque esses indexadores de produção científica e tecnológica não são públicos, são grupos privados, que também editam revistas e que, portanto, privilegiam publicações de países de língua inglesa e das publicações que elas financiam. Então, esse é um indicador, digamos assim, desfavorável para quem não é potência tradicional, Estados Unidos e países da Europa ocidental. Mas então vamos ao dado. Em 96, a Europa era responsável por 33,3%, a Europa ocidental, da produção científica mundial, Estados Unidos por 32%, China 2,7%, Japão 8,3%. Né? Em 2010, Europa 27%, Estados Unidos 22,6%, China 14,4% da produção de ciência e tecnologia mundial. Hoje está em 18% já a China, hoje. Né? É a segunda produtora de ciência e tecnologia no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Alguns vão dizer, sim, mas isso é quantidade. Isso não reflete qualidade, porque a qualidade é medida pelo impacto da produção, quanto ela é citada, quantos outros adotam. Só que a história mostra o seguinte, quer dizer, primeiro evolui a quantidade, em seguida evolui o impacto, também com delay, mas evolui. Então, próximo, isso aqui mostra o seguinte, publicações, isso é em 2015, número de publicações, citações. Né? Então, você vê, Estados Unidos, 494 mil publicações, 352 mil citações. China, 478 mil publicações, 152 mil citações. Então, o impacto de citação é menor, mas é crescente. E em áreas de fronteira da ruptura tecnológica, nas engenharias, a China já é predominante, tanto em produção quanto em citação. Então, dá o próximo aqui. Aqui na área das engenharias, esse indicador. Quer dizer, a China já é a primeira produtora de ciência e tecnologia na área das engenharias e já é produtora com maior impacto em citações. Isso se traduz na dianteira que a China está tendo na fronteira do desenvolvimento, hoje, na área de tecnologia da informação e da comunicação, da sociedade de conhecimento, sobretudo tecnologia 5G, que é uma guerra de morte que está sendo travada. Né? E que a China está na frente. E ela, o diagnóstico dos Estados Unidos é que a China está 10 anos na frente. Hoje. E, portanto, está tomando medidas restritivas, não sei se vocês acompanharam, a mídia noticiou, por exemplo, o Departamento de Estado proibiu a Google de atualizar aplicativos em operação em celulares da Huawei. O Departamento de Estado notificou a principal revista de engenharia eletrônica dos Estados Unidos proibindo, em razões de segurança nacional, que engenheiros empregados pela Huawei pudessem dar pareceres sobre artigos submetidos para publicação. Quer dizer, é uma guerra. Quer dizer, às vezes o pessoal pensa na suposta neutralidade do mundo acadêmico, da pessoa. É uma guerra geopolítica que está dentro da produção de conhecimento na área acadêmica e diretamente, não é nem indiretamente, via desigualdade de capacidade de geração de conhecimento, diretamente, intervindo, proibindo. Então, é uma disputa acirrada. Agora eu vou dar um dado aqui, que depois você me avisa quando estiver faltando, um contraponto a isso, pensando em poder estrutural. Aqui remete à composição monetária das reservas oficiais em moeda estrangeira no mundo. Então, em 1992, quer dizer, euro, 30% do sistema monetário das reservas referidas a euro, 52% referidos ao dólar, 7,3% referido ao ien, o resto está ali, margem, aparece no cômputo 0%, né, em termos de média. Situação em 2017, pode passar. Euro, 25% das reservas, dólar, 63%, quer dizer, quase 2/3 das reservas mundiais, aumentou 2/3 das reservas mundiais mantidas em dólar. Aparece pela primeira vez
o yuan chinês aqui com 1,2 e redução do ien japonês para 4,9. Mas então essa é uma dimensão de poder estrutural onde a capacidade de interferência da política monetária na operação do sistema monetário e financeiro global continua bastante determinante e eficaz, né? Que, aliás, se expressou nas políticas adotadas pós-crise financeira de 2008, com toda aquela política de guerra cambial, quantitative easing, usado pelos Estados Unidos, justamente para manipular essa moeda como instrumento de preservação, de promoção e preservação de competitividade das suas empresas numa lógica defensiva e agressiva, né? Manipulando o poder estrutural que a sua moeda ainda detém. Isso só mostra a fragilidade de projetos de desenvolvimento, como os nossos mesmo, quando nós tivemos um governo progressista, que manteve uma política macroeconômica liberal ortodoxa, com taxas flutuantes de câmbio, tolhendo de maneira dura a própria indústria nacional nesse período, apesar de ter 3 versões de política industrial, né? Mantendo o país enredado nas redes de acumulação financeira, né? Financiarização do circuito de acumulação de capital. Quer dizer, em contraponto à China, quer dizer, porque a China, em contraponto a isso, ela pratica regulação dura do setor bancário interno e controles extremamente duros em relação à presença e participação de bancos estrangeiros dentro da economia chinesa e controle cambial centralizado, né, como parte da sua agenda de desenvolvimento. Então, mas são dimensões de poder em que persiste um poder estrutural relevante por parte dos Estados Unidos. Um outro indicador aqui é participação nos gastos militares mundiais, né? Então, a situação em 92, ao fim da Guerra Fria, a Europa Ocidental é responsável por 23% dos gastos militares mundiais, Estados Unidos 46%, grosso modo. Depois, a Rússia, a China com 2,4%, a Rússia 3,6%. A Rússia, potência nuclear, mas enfraquecida pelo desmantelamento, evidentemente, da União Soviética e as suas consequências. 2017, qual é a situação? A Europa retrocedeu para 14%, Estados Unidos 35%, 1/3 dos gastos militares, um pouco mais de 1/3 dos gastos militares mundiais, e emerge aqui a China já com 13,5% dos gastos militares mundiais. Então, os Estados Unidos mantêm liderança em termos de investimentos, em termos de poderio bélico, sobretudo nuclear, né? Ainda mais que agora ele se retirou dos acordos de desarmamento do START, que haviam sido firmados inicialmente com a União Soviética, mantidos depois esses acordos com a Rússia, mas enfrenta um desafio crescente aqui da China. A China vai estruturando sua capacidade de defesa de maneira crescente, e nós sabemos que, apesar desse amplo predomínio de investimento militar dos Estados Unidos, vou tirar aqui o período da paridade estratégica nuclear com a União Soviética, mantida a muito custo pela União Soviética, porque a economia soviética, grosso modo, o máximo que chegou é 1/3 da americana, então o custo da paridade bélica foi muito alto e foi um dos fatores de desestabilização do próprio regime soviético. Mas, apesar desse predomínio bélico, do ponto de vista político, os Estados Unidos ganhou muito poucas guerras, né? Depois do fim da Guerra Fria. A rigor, a Guerra da Coreia foi empate, digamos assim, né? Está até hoje lá trégua, não foi resolvido a guerra. A Guerra do Vietnã perdeu. A Guerra do Golfo ganhou, né? A Guerra do Golfo ganhou, mas as guerras seguintes, Afeganistão e Iraque, Afeganistão é o conflito mais prolongado já da história dos Estados Unidos, né? E sem conseguir, os talibãs ali continuando a controlar grande parte do território afegão. Guerra do Iraque, uma vitória de pirro, né? Quer dizer, uma vitória imediata e uma derrota estratégica que se materializou agora, inclusive nos seus desdobramentos para a guerra na Síria, a retirada das tropas americanas. Então,
outro insucesso militar americano. Então, isso vai sinalizando aqui os limites, mas ainda a persistência de estruturas de poder dos Estados Unidos. Eu vou terminar aqui com, eu sei que esse é um tema caro aqui, o Instituto da Brasilidade, o poder sobre opinião, cultura e identidade. Aqui não é comparativo ao longo do tempo, mas aqui é uma tabela seguinte, indústria do audiovisual. Essa tabela mostra o seguinte, participação de filmes nacionais ou regionais, porque tem União Europeia, quando é regional, refere-se à União Europeia, né? Na bilheteria total dos cinemas desses países. E tem esses mesmos dados para a produção audiovisual e acompanha a mesma tendência. Mas eu vou pegar aqui. Mostra o seguinte, isso tem a ver com cultura e identidade total, né? Direto. Muito. Então, você vê aqui o seguinte, Estados Unidos, 92% da bilheteria dos cinemas são filmes nacionais. União Europeia, 27%. Apesar de ter todas aquelas medidas de proteção da França, 27,4%. Né? Ou seja, influência cultural americana forte. Japão, 55% é local, japonês. Coreia do Sul, 52% em 2017. Em 1990, era menos de 10% nacional. Quer dizer, construir uma política cultural de valorização da identidade coreana, produção cultural nacional, audiovisual. China, 54%. Índia, 85%, mas é Bollywood, né? Tem a força de Bollywood. Rússia, mesma Rússia, 24%. Você vê que ainda tem uma penetração de filmes estrangeiros, sobretudo americanos, forte também na Rússia. Agora, nosso dilema aqui, vou trazer aqui para a América Latina, Brasil, mesmo a América Latina de maneira geral. México, 7% da bilheteria é produção local, apesar de uma grande produção, de grande qualidade. A Argentina, que premiadíssimos, né? 13,2%. Brasil, 9,6%. Isso apesar da Ancine, né? E de todo o investimento, a Embrafilme antes, depois a Ancine, toda uma política pública voltada. Quer dizer, isso mostra a deficiência da consolidação. De uma exportação de cultura. De importação de padrões culturais, dificuldade de consolidação de referências culturais nacionais que construam. E também isso mostra o seguinte, quer dizer, todos os países aqui que têm conseguido superar as barreiras ao desenvolvimento, estruturando projetos nacionais de desenvolvimento de uma maneira mais exitosa, China, Coreia do Sul, Japão no período anterior, Índia, hoje, todas incorporaram a consolidação da identidade nacional, a valorização da cultura nacional, como parte do seu projeto de desenvolvimento. Então, isso é mais uma fragilidade e debilidade aqui dos nossos países na América Latina e especificamente aqui do Brasil. Termino por aqui, mas de qualquer maneira é o seguinte, é uma profunda e acelerada transição que está em curso. Acho que isso aqui é com a ascensão de novos poderes, China em destaque, mas a Índia em ascensão, Coreia do Sul tem. E nós, no governo atual, com uma política de alinhamento automático e subalterno a uma potência em decadência no sistema internacional. Essa aqui é a conclusão desse raciocínio, Dark, agradeço o convite, é que essa política de inserção internacional, essa política externa, não corresponde ao interesse nacional brasileiro. Depois a gente pode até explorar várias dimensões disso, mas essa é a conclusão fundamental desse raciocínio que eu quis apresentar. Obrigado. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Boa noite. Quero agradecer ao Instituto da Brasilidade a gentileza do convite, a oportunidade de vir aqui participar dos seminários, ao lado do meu colega Luiz Fernandes. É um prazer muito grande, uma honra.
O, o tema em questão, mudanças, modificações na estrutura do poder mundial, é um tema bastante complexo e que permite diferentes abordagens, não é? Nós não combinamos nada, não tivemos oportunidade, de modo que eu peço que todos considerem bastante todos os dados que ele apresentou. Eu vou pegar uma carona nos dados do Luiz Fernandes e fazer algumas considerações mais pessoais, né? Vamos assim dizer, não é? É inevitável que comecemos por algumas precisões conceituais, né, de modo para nós possamos nos entender e saber o que nós estamos falando, né? Eu deixaria de lado essa expressão poder mundial e me fixaria na ideia de sistema internacional. Sistema internacional e ordem internacional. Para mim, esses dois conceitos são imprescindíveis para nós pensarmos as relações internacionais de uma maneira geral, né? O conceito de sistema internacional é um conceito que remete à desigual distribuição do poder entre os Estados, não é? Quer dizer, essa desigual distribuição do poder que nos permite falar em grande potência, potências médias, pequenos estados. Evidentemente que, para qualificar grande potência, potência média, pequenos estados, nós dependemos de uma série de fatores, né, que comporiam essa densidade do poder, não é? Portanto, mas não há dúvida de que nós conseguimos identificar quais são as grandes potências, não é? E quais são os pequenos estados. O outro conceito importante, imprescindível, é o de ordem internacional. O que é, grosso modo, a ordem internacional? A ordem internacional são as regras, né? São as instituições que regem a vida entre os Estados, né? Instituições no sentido tanto organizativo, né? Organizações como a ONU, como a OEA, né? Como instituições no sentido sociológico, né? Comportamentos consagrados pelo hábito e que não se traduzem necessariamente numa organização burocrática, né? Então, nós temos o sistema internacional, da maneira como os Estados se relacionam em virtude da densidade específica de poder, e a ordem internacional. Aí a pergunta inevitável, né, que vem é a seguinte: quem cria a ordem internacional? Evidentemente que quem cria a ordem internacional são aqueles que têm mais poder. Mas a ordem internacional, então, é a pura expressão dos interesses de quem tem mais poder? Não podemos ver assim também de uma maneira radical, né? Para que a ordem tenha alguma legitimidade, é necessário que aqueles que têm menos poder, de alguma forma, se vejam representados nessa ordem ou se vejam protegidos por essa ordem. Isso significa o seguinte, que as mudanças no sistema internacional ou as mudanças na correlação de forças entre os Estados acaba resultando, em algum momento, na mudança da ordem internacional. Isso fica muito claro ao final da Segunda Guerra Mundial. Vejam que, quando a guerra ainda estava em curso, a guerra não havia terminado, em 1944, os Estados Unidos convocaram uma reunião em Bretton Woods e ali estabeleceram as linhas gerais da ordem econômica internacional que deveria vigir em seguida à guerra. Ali foi criado o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, decidiu-se pela paridade dólar-ouro, e um pouco depois foi criado o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que foi substituído em 1995 pela Organização Mundial do Comércio, né? Então, em Bretton Woods, foi
se formou a ordem econômica internacional. A ordem política, todos sabem, foi organizada a partir do entendimento das três potências vencedoras, Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética, que foi a ONU. Não é? Mas, muito bem, então esse foi quer dizer, o sistema, né, o sistema que se formou, todos sabem, o sistema bipolar, né, como já foi aqui exposto pelo Luiz Fernandes, e no plano econômico se formou essa ordem econômica liberal fundada, né, nessas instituições. Né? No campo soviético não houve nada equivalente. Os soviéticos não chegaram a formar uma ordem econômica internacional socialista. Não é? Quer dizer, isso é uma das razões, né, porque o campo socialista encontrou tantas dificuldades mais tarde. Mas isso é uma outra questão. Bom, esse sistema pós-guerra, ele durou, como se sabe, até o fim dos anos 80, né? Quando houve a dissolução do mundo comunista na Europa Oriental e o próprio desmantelamento da União Soviética. E aí passamos para um novo sistema em que os Estados Unidos reinavam absoluto. Né? Quer dizer, um sistema internacional unipolar, né? Que, do ponto de vista físico, nem existe. Né? Quer dizer, esse unipolar aí é mais metafórico, né? Porque polo supõe a existência de dois, pelo menos, não é? Mas, enfim, aí a academia consagrou o uso do unipolar. Né? Ora, esse sistema internacional unipolar, ele não resistiu à passagem do tempo. Não vou aqui repetir o que o Luiz Fernandes aqui apresentou, já foi dito, como eu disse, as nossas alocuções aqui são complementares. Não é? Então, não resistiu à passagem do tempo, e temos dois acontecimentos marcantes. Um que foi o ataque terrorista às duas Torres Gêmeas e, mais tarde, já no final do governo Bush, a crise financeira que eclodiu no sistema bancário dos Estados Unidos. Né? Muito bem, então nós temos um processo aí da bipolarização do pós-Segunda Guerra, a unipolarização na década de 90 e nos anos 2000, não é? Começa-se os analistas, os estudiosos, né, começam a reconhecer, né, que, em virtude do andamento das questões políticas e econômicas internacionais, né, estava se configurando um sistema multipolar, porque os Estados Unidos já não tinham mais a capacidade de impor a sua vontade. Quer dizer, na verdade, nunca teve essa capacidade de impor a sua vontade, mas tinha a capacidade de mobilizar aliados, né, para apoiar as suas decisões. E essa capacidade foi se esfarelando. E a coisa mais importante, né, no meu ponto de vista, que acontece nesse período e que revela essa multipolarização, foi a formação do BRICS. A formação do BRICS foi algo extremamente importante. Por quê? Porque o BRICS reunia grandes países da periferia, países que, na literatura da geopolítica estratégica, chamava de países baleia. Não é? Países, os estudiosos há mais tempo diziam, países que, em algum momento, vão interagir positivamente. Por quê? Porque são países que têm problemas muito parecidos. Não é? Não faz qualquer sentido, né,
fazer comparações com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da Bélgica, com o desenvolvimento da Holanda. Isso não faz qualquer sentido, né? Esses países, pequenos países da Europa, países muito mais antigos do que o Brasil, vamos dizer que chegaram ao teto do seu processo de desenvolvimento, né? Nesses países não há mais escolas a construir, não há mais hospitais a construir, não há mais ferrovias, não há mais rodovias a construir, né? Ao passo que o Brasil não. Não é? É isso que nos faz em desenvolvimento, são essas carências, né, que nos fazem em desenvolvimento. Agora, construir essas coisas, né, é um enorme desafio. E só podemos aprender, só podemos trocar experiências em superar esses desafios com países que têm situação parecida. Países como a Rússia, como a China, né? Então, dava-se como inevitável que um dia esses países iam interagir. E a ocasião chegou nos anos 2000 em virtude do crescimento econômico que se verificou em cada um desses países componentes do BRICS. É verdade que esse crescimento foi, em grande medida, resultante do crescimento chinês, né? A locomotiva chinesa arrastou, né, consigo esses outros países. E esse acontecimento, o BRICS, ele é muito importante pelo seguinte, porque o que o BRICS se propunha? Se propunha simplesmente a mudar a ordem internacional. Mudar aquela ordem internacional liberal que os Estados Unidos criou e que os Estados Unidos era o guardião. Era isso o que se queria, mudar a ordem internacional. Vejam que essa ideia de mudar a ordem internacional, ela já havia surgido lá nos anos 70, quando os árabes tentaram transformar o petróleo em arma política, né? A Carta de Argel, a Carta do Chile, todas falavam em mudar a ordem internacional. Mas, visto de hoje, né, visto retrospectivamente, era uma tentativa, vamos dizer assim, romântica, não é? Quer dizer, o terceiro mundo, na sua totalidade, promoveria uma grande mudança. Isso não funcionou, né? Até a própria tentativa árabe, né, acabou criando problemas para os países em desenvolvimento. E o BRICS era, vamos dizer, uma racionalização disso. Não era mais a totalidade dos países do terceiro mundo, mas eram grandes países da periferia, distribuídos nos diferentes continentes, e lideranças regionais comprometidas com a mudança da ordem internacional. A União Soviética e a Rússia de Putin comprometidíssimas com a mudança da ordem, né? Vamos dizer que foram os primeiros, os pioneiros em mudar a ordem com a Revolução de Outubro de 17. Né? O mesmo se pode dizer dos chineses, com a Revolução de Outubro de 49. Foram os dois, vamos dizer, que tentaram a mudança mais radical da ordem. E o Brasil, apesar de tudo que a gente sabe, né, o Brasil teve sempre uma posição importante, né, nos fóruns econômicos da ONU, né, no sentido de mudança da ordem. E podemos dizer mais, né? Quer dizer, o Brasil foi muito importante, pessoas como Celso Furtado, por exemplo, né, na CEPAL, né, como elaboradores de uma teoria de desenvolvimento capitalista para a periferia. Né? Então, o Brasil tem um histórico disso. A Índia foi um país criador, né, organizou a Conferência Afroasiática de Bandung, em 1955, que teve uma grande importância, e foi país fundador do movimento dos países não alinhados. E a África do Sul, na sua histórica luta contra o apartheid, e que vem ser governado por Nelson Mandela. Né? Então, esses cinco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né,
são países com uma alta representatividade, né, da periferia interessada em alterar a ordem internacional com vistas a criar uma ordem que favoreça aos países em desenvolvimento. Então, o BRICS foi a coisa mais importante. O BRICS se organiza, em primeiro lugar, como uma concertação diplomática, ou seja, as representações diplomáticas nos diversos fóruns internacionais do sistema ONU, né, trocavam ideias a respeito de como votariam as questões em pauta, procurando sempre ajustar-se, né, criando uma unidade. Depois, em 2009, isso avança, passamos de uma concertação diplomática para a participação efetiva dos chefes de Estado. Aí nós temos uma institucionalização do BRICS. E, em 2014, o mais importante, não é? Ou vamos dizer, não o mais importante, mas a culminância desse processo, que é a decisão de criar um novo Banco de Desenvolvimento, né, e o Fundo de Moeda e Reserva. Né? Aí temos uma decisão importante no sentido de afrontar a ordem internacional, né, criada em Bretton Woods. Né? O novo Banco de Desenvolvimento, quer dizer, um banco alternativo ao Banco Mundial, com a finalidade explícita de financiar os países em desenvolvimento, financiar a infraestrutura dos países em desenvolvimento. Ora, eu estou falando do BRICS, eu estou falando dessa escalada, né? Eu tenho que falar também da reação. Né? Para os Estados Unidos, o BRICS era intolerável. E muito mais intolerável ainda era a participação do Brasil. Isso era inadmissível. Se pega os principais think tanks, as principais instituições que pensam a política internacional dos Estados Unidos, se a gente vai lá na pauta, vê o que eles se dedicaram a estudar o BRICS. E a conclusão era sempre a mesma. A participação do Brasil é inadmissível. Resultado da reação anti-BRICS. Né? Eleição do partido, o BJP, o Partido Nacionalista na Índia. Os nacionalistas indianos têm uma característica central. Eles detestam os chineses. Segundo acontecimento importante, desencadeia-se na África do Sul uma luta contra a corrupção, que desestrutura o Estado e leva o Jacob Zuma à renúncia. E o Brasil, vocês sabem. Não é? Resultado disso, do BRICS, resulta, né, a Rússia e a China, que é o núcleo duro, que era o núcleo duro do BRICS. Dois países que não têm dúvidas a respeito dos seus objetivos nacionais, né, onde há um forte consenso a respeito daquilo que querem, do desenvolvimento, né, e da proposta que trazem, né, que é de favorecer os países em desenvolvimento. E por que isso se opõe aos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos se incomodam tanto? Por que isso é tão intolerável para os Estados Unidos? Porque a China, principalmente, né, ela mostra que a economia deve estar submetida aos interesses da sociedade. E não a sociedade submetida, né, às regras
naturais da economia. O que, inclusive, é uma farsa, não é? É uma farsa que vive sendo repetida, né? Vejam, nós falávamos aqui sobre ciência, sobre tecnologia. Qual o projeto da ciência moderna, né, que se confunde com a Revolução Industrial? Qual é o fundamento da filosofia iluminista, né, que acompanha a ciência moderna? A distinção homem-natureza e o domínio que o homem exerce sobre a natureza e a sua capacidade de transformar a natureza pondo-a a seu serviço. A Revolução Industrial é isso. Não é? E, no entanto, os liberais querem nos convencer de que a economia possui leis naturais às quais a sociedade deve se submeter, senão vai dar tudo errado. Ora, a prática chinesa é mostrar justamente que a economia, né, ela é planejada e deve ser planejada para atender às necessidades da sociedade. É isso que os chineses chamam de o socialismo com características chinesas. Não é? Pode haver riqueza, pode haver crescimento econômico, pode haver enriquecimento pessoal, mas não pode haver pobreza ou miséria. Miséria intolerável. Não pode haver pobreza abaixo de uma determinada linha. Tem que haver uma satisfação das necessidades básicas, um nível de conforto que seja acessível a todos. A partir daí, quem for mais diligente, quem for mais sortudo, pode enriquecer. É essa a ideia, né, do socialismo com características chinesas. Não é? É um marxismo que recupera algo do Adam Smith, né, que os liberais citam, mas não leem, ou omitem, né, o que é mais importante. Então, veja, nós temos um sistema internacional, né, multipolar. Mas uma multipolaridade diferente daquela que o Luiz Fernandes mostrou que vigorou ao longo do século XIX. A multipolaridade do século XIX era uma multipolaridade cujas potências eram europeias, que tinham os mesmos objetivos, uma estrutura parecida. É verdade que a Inglaterra estava fundada em ideias liberais, mas eram também ideias liberais defendidas por uma aristocracia latifundiária que se entendia muito bem com os absolutismos do continente. Não é? A multipolaridade de hoje é diferente. Não é? É uma multipolaridade global. Não é? E que tem, vamos dizer, no seu interior, não é? Três principais potências. Não é? A China, a Rússia, os Estados Unidos, e temos aí a Índia, não é? Que não tem o mesmo nível de desenvolvimento, mas tem capacidade nuclear, tem, como o Luiz Fernandes mostrou, aí um desempenho econômico e científico bastante expressivo. E tem a União Europeia também, não é? Que já não dispõe da capacidade de tomada de decisão que tinha antes e que se vê, inclusive, hoje dividida entre os Estados Unidos e a China. Não é? A China tem uma capacidade de cooptação econômica que balança e atrai alguns países europeus, como a Itália, por exemplo. Não é? Então, esse é o sistema internacional. Como é que estamos? 5 minutos. Essa é a estrutura do sistema internacional e temos aí uma luta, né, por uma nova ordem internacional que vai se impondo e que envolve essas questões monetárias, não é? Aí que já foram vistas, já foram apresentadas. Não é? Os norte-americanos têm uma perfeita consciência disso. Não é?
nada do que eu estou dizendo aqui é estranho, né, às ideias que circulam no meio acadêmico entre os think tanks dos Estados Unidos. Né? Isso aqui não é um contradiscurso. Isso daqui, o que eu estou falando é consensual. Consensual em certos... nos meios acadêmicos. Né? A questão é como isso vai evoluir, né? Porque a tendência é a cristalização, né? A cristalização das áreas de influência dessas grandes potências. Estados Unidos, Rússia e China mantêm uma relação diferente entre si. Aliás, desde a Segunda Guerra que há essa ciranda, né? A China só se tornou a potência que se tornou porque os Estados Unidos, quando precisaram resolver o problema da guerra do Vietnã, foram lá e atraíram a China, que estava em dificuldades no relacionamento com a União Soviética. Integrou a China no sistema ONU, né, e prestigiou o crescimento econômico da China. Né? Tem razão o senhor Donald Trump quando diz que os Estados Unidos promoveram a globalização e a maior beneficiada pela globalização foi a China. Né? Isso era uma coisa prevista. Né? Ainda nos anos 90, o general Vernon Walters, né, numa histórica apresentação na Escola Superior de Guerra, ele dizia: o Bill Clinton é louco, ele está abrindo o caminho para a China. Os nossos inimigos não são os russos, né? Os chineses que vão nos dar trabalho. Eles sabiam disso, mas também não podiam evitar o crescimento chinês. Né? Eles não podiam bloquear a economia chinesa como bloqueiam a economia cubana. Né? Uma coisa é fazer restrições à economia de Cuba, outra coisa é proibir os empresários norte-americanos de fazer negócios com a China. Então, o Trump tem razão. Os Estados Unidos financiaram o crescimento da China. E nesse tripé, né, desses três, né, nós temos uma aliança estratégica da Rússia com a China, uma aliança que se exprime na dimensão militar e na dimensão energética, né, mutuamente vantajosa, para desespero dos Estados Unidos. O que nos leva, né, já encerrando, faltando 2 minutos e meio, já encerrando e trazendo a questão para o nosso terreno, essa situação internacional de uma Europa que perdeu já há bastante tempo a sua primazia e que se vê sensível, né, aos encantos da China, a ampliação do poder chinês, a sedução que a China exerce na Ásia, e a intransigência da Rússia de não ceder, né, o avanço dos Estados Unidos na OTAN, na área que considera de sua influência, né, resta a América do Sul, América Latina e América do Sul, que vive uma situação muito especial. A China predomina amplamente no plano da economia, tanto no comércio como nos investimentos. Investimentos em obras de infraestrutura em favor da integração do subcontinente. E os Estados Unidos veem isso, sentindo-se impotente, porém não admitindo a perda daquilo que eles consideram básico. Né? A América do Sul, a América Latina, é o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem competir com essas grandes potências sem o controle da América Latina. Então, nós vivemos aí essa ambiguidade. Economicamente, nós estamos mais próximos da China do que dos Estados Unidos.
E os Estados Unidos não admitem, né, perder, do ponto de vista estratégico, político estratégico, a influência sobre a América Latina. O resultado é isso. É esse caos que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui num campo de batalha. A América Latina é um campo de batalha. Os Estados Unidos, os interesses norte-americanos estão por trás disso, porque nós temos um problema de origem. Né? Temos um problema sério de origem. Um problema que os russos e os chineses não têm. Os russos e os chineses não ficam se questionando o que é ser russo, o que é ser chinês. Eles sabem. Eles não ficam se perguntando a respeito disso. Esse é um problema nosso. Aqui nós temos elites, né? Elites culturais, acadêmicas, universitárias, econômicas, políticas e militares, que são pró-norte-americanas por instinto. Às vezes, se for examinar o seu interesse, os seus interesses, vão ver que são prejudicados nessa relação com os Estados Unidos, mas não conseguem se libertar dessa relação com os Estados Unidos. São pró-Estados Unidos por princípio. Né? E temos uma outra parte que sonha com um desenvolvimento autônomo, né, para a região. Né? Então, vivemos essa contradição permanente, né, que, em determinados momentos, né, quando se dá modificações na estrutura do poder mundial, nós, da periferia, sentimos todos os abalos, sentimos a repercussão do epicentro. Né? O epicentro do terremoto é lá, a luta de russos, chineses e norte-americanos. E aqui, na periferia, nós sofremos esse abalo. Certinho? Tá bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Williams, do professor Luiz Fernandes. Com certeza foram ótimas exposições. Agora nós abrimos um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, sinta-se à vontade. Bem, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta mais relacionada com os desafios da China, talvez um pouco técnicas demais, mas que me chamam a atenção e que talvez não tenha também uma resposta muito fácil por parte dos expositores. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito das dificuldades que a China ela enfrenta quando ela precisa, ao mesmo tempo, promover um processo de estruturação produtiva, estruturação do seu parque industrial e buscar, na tentativa de conter essa diplomacia expansiva e agressiva do dólar, internacionalizar a sua própria moeda, internacionalizar o yuan. Então, um pouco mais específico, eu gostaria de saber esse desafio que é promover uma política industrial na qual a balança de capital, muitas vezes, ela preferencialmente deveria estar fechada ou próxima, com graus de fechamento elevados, ao mesmo tempo em que você, na tentativa de conter a diplomacia do dólar, necessita ou tem como uma tática internacionalizar a sua moeda, o que, me parece, posso estar errado, obriga a uma abertura dos graus de liberdade da sua própria conta de capital. Bom, vamos começar pela seguinte questão. Eu não posso dar uma resposta, como você disse, técnica. Não sou economista e não tenho intimidade com os problemas monetários.
não é? Agora, a resposta que eu posso dar a você é uma resposta no âmbito da política, da estratégia, são as coisas que eu tenho mais intimidade. Não é? Veja, há uma tendência geral, não é, quando se fala em China, a seguir a sinologia norte-americana. Não é? Qual é a tendência da sinologia norte-americana? É normalizar a China. Não é? A China é um Estado como o outro qualquer, não é? E que, no seu processo de crescimento, de desenvolvimento, vai reagir como outro Estado qualquer nesse seu processo ascendente. Né? Então, os Estados Unidos tiram como sua própria experiência. A China está crescendo e vocês aí, né, vocês se preparem, porque eles são imperialistas, eles são hegemônicos, eles querem submeter vocês, eles são colonialistas. E aí, claro, a questão que fica embutida, o não dito, é o seguinte: o que vocês preferem? Uma hegemonia nossa, né, com Hollywood, com tudo, ou é a hegemonia desses caras estranhos que são os chineses? Bom, acontece o seguinte, é que a China é uma civilização. Os chineses têm ideias próprias. Né? E os chineses, entre essas, o que a gente pode chamar de ideias próprias dos chineses, está a própria noção de tempo. Vamos considerar que esse Estado chinês que está aí, ele foi criado em 221 a.C. Ele se renovou em 1912 com a proclamação da República e, logo depois, em 1949, com a proclamação da República Popular. Mas a estrutura do Estado, o Estado centralizado, se criou em 221 a.C. Né? Enquanto a gente viveu toda a epopeia da história ocidental, o Estado chinês estava lá. Né? Daí aquela história que já entrou para o folclore, né, quando se pergunta, né, uns dizem Mao Tse-tung, outros falam Zhou Enlai, né, o que o senhor acha da Revolução Francesa? E ele teria respondido: ainda é muito cedo para avaliar. Né? Quer dizer, a escala de tempo dos chineses é outra. Né? E também há um outro elemento muito importante, cultural muito importante, que é o confucionismo. Você pega o Xi Jinping, os chineses publicaram um livro dos discursos do Xi Jinping, é puro confucionismo. O que é que nós buscamos? Buscamos a harmonia, buscamos a estabilidade. São todas ideias confucionistas, né, que durante algum tempo estiveram em baixa, mas que com o Xi Jinping estão recuperados. Né? E diz lá também o Confúcio, o Xi Jinping não diz, mas o Confúcio diz, né, que não se entra numa briga para perder. Quando se vai brigar e sabe que vai perder, se retira, cumprimenta o adversário, parabéns. Né? Só se entra numa briga quando sabe que há possibilidade de ganhar. Né? Então, estrategicamente, é assim que os chineses estão fazendo. Né? Estão cercando os Estados Unidos. Todo mundo sabe que eles possuem uma parcela considerável da dívida pública dos Estados Unidos. Né? Mas isso é uma forma que o Roosevelt usou para definir a relação dele com os japoneses, né? na década de 40. Né? Toda vez que ficar atrapalhando, a gente dá um puxãozinho no laço da gravata. Né? E é isso que os chineses, ao fim e ao cabo, estão fazendo. Né? Lentamente vem puxando o laço da gravata dos americanos. Quando é que eles vão botar a língua de fora? Né? Não dá para saber, né? Mas o laço vem apertando. Essa questão é
uma questão real. Os chineses terão, em algum momento, de assumir essa sua liderança, né, industrial, tecnológica, mas como eles vão traduzir isso em ações monetárias, aí vamos esperar um outro, o Luiz Fernandes, né? Não, só para tentar responder parcialmente, né? Primeiro, é o seguinte: quer dizer, nós estamos numa ordem em transição. Essa é a minha leitura, em que as estruturas de governança não correspondem mais à correlação de forças que vai se materializando no mundo. E, portanto, acho que aqui já foi valorizada a iniciativa dos BRICS, quer dizer, eu entendo a iniciativa dos BRICS era uma agenda reformista da ordem mundial, né? No seguinte sentido, ela pugnou por mudanças nas estruturas de governança. Essas estruturas de governança foram muito reativas às... Eu estou pensando agora, G20, depois da crise financeira, muito reativas, e, diante dessa reação, para além da manutenção de uma agenda de reforma da governança mundial, começaram a constituir outras instituições alternativas, que foi mencionado o novo Banco de Desenvolvimento. Você tem um acordo contingente de reservas no âmbito do BRICS, quer dizer, vai na medida que elas são refratárias, vão se constituindo outras que, expressando essa multipolarização em curso. Mas é uma transição. Nessa transição, como o dado que eu mostrei, é o seguinte: o poder estrutural do dólar continua amplamente predominante na economia mundial, o que confere poder desigual de interferência na operação do sistema monetário e financeiro mundial por parte do Estado americano, do governo americano, da sua política monetária. Como é que a China tem lidado com isso? Em primeiro lugar, ela não tem cedido a pressões pela abertura da sua conta de capital. A tua pergunta concretamente, ela mantém regulação do sistema bancário, restrições à operação de bancos estrangeiros dentro da China e controle central do câmbio. Então, ela controla. Então, ela não adota uma política financeira liberal, nem monetária liberal. E é criticada por isso. Quer dizer, os Estados Unidos criticam, mas como é que reconheceram a China como economia de mercado? Mas como se ela controla o câmbio? Como se ela limita a entrada aqui de capital? A conta de capital é fechada. Mas é isso, essa foi a resposta da China à correlação de força ainda existente nesse terreno no mundo. Exitosa. Então, ela fecha para dentro, quer dizer, gerando um projeto nacional de desenvolvimento extremamente exitoso e opera globalmente. Porque aqui, até nós podemos pensar, o mundo está caminhando para uma nova bipolaridade? Talvez esteja caminhando. Talvez não esteja pelo enfraquecimento dos Estados Unidos, né? Mas talvez estejamos caminhando. Mas não é mais um confronto intersistêmico mundial. Essa é a diferença da Guerra Fria lá do pós-guerra. Era intersistêmico mundial. Depois pode ver, acho que havia uma economia mundial socialista estruturada, com debilidades. Mas tinha lá o rublo conversível, você tinha a integração de planejamento, era tudo meio fraco, né? Eu acho. Mas isso é uma outra discussão. Quer dizer, mas havia uma lógica, pelo menos, de sistêmica oposta. O que a China fez é o seguinte: olha, ela já tinha rompido com o campo socialista anteriormente, né, fruto lá da cisão sino-soviética. Ela mantém-se como Estado de orientação socialista. Isso é um tema polêmico, mas essa é a minha avaliação. É um Estado de orientação socialista, mantendo predomínio de formas não privadas na sua economia, não necessariamente estatais, aliás, formas variadas, né, cooperativas. Mas ela se lança na economia mundial, disputando... Então, quer dizer, vamos pegar aqui, a China é a principal parceira econômica do Brasil. O faz operando em dólar, fundamentalmente. Embora haja acordos crescentes para a utilização de moedas nacionais, mas ainda ela opera predominantemente em mercados que são dominados pelo dólar, e o dólar como principal referência de valor. Então, ela
estabeleceu como estratégia essa dicotomia. Internamente, fecha, mas ela opera internacionalmente, sobretudo a partir do dólar. Mas tentando construir outros arranjos. É isso, quer dizer, tentar... Quer dizer, primeiro o yuan entrou na cesta de... Ainda participação pequena, mas na cesta de moedas lá do FMI. Mas ela começa a operar, quer dizer, acordos de crescente com moeda nacional, quer dizer, ela vai montar... Quer dizer, a correlação de força ainda não está, quer dizer, ela não é uma força hegemônica global, né? E ela opera nos termos nos marcos dessa transição e nos termos dessa transição. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que essa dicotomia como a China tem respondido à transição em curso. Né? Eu quero fazer uma observação, não em relação a isso, você tem toda a razão, mas a respeito da questão do caráter multipolar do sistema internacional. Quer dizer, há um outro elemento muito importante que nós não tocamos aqui e que pode, vamos dizer, ser acrescido aos fatores que diferenciam uma multipolaridade anterior à de hoje, que é a posse de armas nucleares. Esse é um elemento muito importante. Né? Veja que a Coreia do Norte, né, um país pequeno, intransigente, né, e tem armas nucleares. Né? Veja o desespero que toma conta de todos, né, com a possibilidade do Irã retomar. Né? O Trump foi lá e saiu do acordo e os iranianos, no dia seguinte, reiniciaram, né? Vamos usar essa imagem, reiniciaram o seu programa nuclear. Né? Então, essa proliferação, né, que tanto, né, se tenta fazer é um elemento importante no poder mundial. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Considerando que nós estamos aqui no evento do Instituto da Brasilidade, dos Seminários da Brasilidade, e a partir de uma fala do professor Williams, onde que a Rússia e a China, principalmente, eles não têm uma preocupação que a gente tem, que é a preocupação de o que é ser brasileiro, como, para os dois membros da mesa, como a gente começa a responder essa pergunta, ou que base que a gente precisa para responder essa pergunta e ter uma posição brasileira nesse novo sistema internacional, sobre o que é ser brasileiro para esse posicionamento do Brasil. Como a gente começa a responder esse questionamento que é necessário? Não, veja, essa é uma discussão mais ampla. Eu acho que o próprio Instituto é um instrumento disso, né? Em primeiro lugar, tem que valorizar a civilização brasileira. O Brasil tem uma contribuição à civilização mundial, com características próprias que têm que ser valorizadas. Né? Eu acho que talvez o que mais nos contém e derrota é um espírito de vira-lata generalizado que é de autonegação, é a dialética do senhor e do escravo. Quer dizer, a absorção em nome da pretensa modernidade da negação da sua própria essência, do seu potencial, que, infelizmente, é muito forte na elite brasileira, essa negação. Isso é o que a gente... Hein? Não, eu sei, mas é tal história, mas ela tem que ser... Essa essência tem que ser resgatada, valorizada, né? E pensar projeto nacional de desenvolvimento. E a partir da identidade, o que integra esse país é um projeto nacional. Ele tem que se viabilizar, é um país que tem que ser viabilizado, mas para viabilizar é projeto, é intervenção. Né? Então, e implica valorizar o nacional. Implica que o nacional é o espaço da construção da emancipação e não as identidades particulares, né? Que, infelizmente, mesmo os setores hoje que são, digamos assim, opositores desse descalabro que se estabeleceu no governo nacional, mas
respondem com agendas particulares, né? São microidentidades, né? Então, você pulveriza microidentidades em luta, em disputa entre si, né? Quer dizer, como é que você constrói força? É uma questão de correlação de força. Como é que você agrega força? Quer dizer, você agrega em torno de um projeto nacional, né? De composição, de convergência, de construção de interesses, né? E que implica uma orientação de reposicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Agora, como construir isso? Eu acho que nós estamos num caminho que é de resistência hoje, claramente. Mas eu devo dizer, eu volto a um ponto que é o ponto final da minha apresentação, que eu quero retomar agora. Diante dessa transição na ordem mundial e do enfraquecimento das potências tradicionais que dominaram esse sistema nos séculos passados, em particular no século XX, qual é a inserção internacional que abre mais caminho para o Brasil se desenvolver e se afirmar? É a diversificação das suas relações, né? Quer dizer, é valorizar a multipolarização em curso, se situar nesse curso, no curso da multipolarização. Nós temos um governo que opta por um alinhamento automático, volto a dizer, e subalterno, com a potência que está em decadência. Quer dizer, isso contraria o interesse nacional definido agora, não é interesse de reposicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Contraria os interesses nacionais na inserção atual do Brasil na divisão internacional do trabalho. Atual, né? Então, como é que você vai optar contra a China? Mesmo sendo crítico do tipo de inserção internacional que o Brasil tem, que esse peso que a exportação de commodities que tem quer dizer, na pauta de exportação do país, mas mesmo ela entra em contradição com o alinhamento com os Estados Unidos. Tem depois eu mostro, mas acho que na apresentação tem o seguinte: pega todos os estados brasileiros, principal parceiro econômico. Quer dizer, 85% é China. Curiosamente, onde não é China é o Nordeste. Ou seja, a base do governo atual, os interesses que o sustentaram no momento da eleição, entra em contradição com a orientação ideológica da sua política externa. Então, isso eu acho que nos dá, do ponto de vista estratégico, otimismo, né? Ou seja, esse caminho não tem futuro. Esse daí não tem futuro. Quer dizer, ele está situado num terreno de disputa, eu estou de acordo com o Lino disso aqui. Quer dizer, o Brasil ousou ter um papel de liderança na estruturação de uma integração que era alternativa, por isso, a desestruturação dessa integração alternativa passou pela desestruturação do eixo, que era o Brasil, e, a partir dele, a América Latina como um todo, a América do Sul, em particular, se desestruturou, essa instabilidade. Aliás, não posso deixar de fazer esse comentário. A situação da Bolívia, gravíssima, gravíssima. Quer dizer, porque não é mais... É a volta do velho golpismo, não é mais desse neogolpismo ali encoberto. É uma violência extrema o que está acontecendo. Eu temo muito, não só pela situação da Bolívia, mas pelo efeito demonstração que isso pode ter atiçando forças antidemocráticas em toda a região e no Brasil. Eu acho que nós devemos prestar maior atenção ao que está acontecendo na Bolívia. Quer dizer, o papel que as milícias desempenharam, forças paramilitares desempenharam, o papel da polícia, infiltrada por forças paramilitares. Então, se isso predominar, quer dizer, a possibilidade de contaminação e gerar graves ameaças à democracia em outros países, mas isso é fruto... Nós temos que situar isso nesse terreno. É um terreno da disputa, né? Porque aqui caminhamos numa direção que era outra e nós estamos sofrendo o ataque da desestruturação, do contra-ataque, digamos assim, da desestruturação dessa iniciativa, com consequências perigosíssimas. Desculpa, acabei falando mais, mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Bom, eu talvez tenha sido um pouco enfático, exagerado, né? Quando eu falei da identidade nacional.
porque, na verdade, não existe identidade nacional de uma vez para sempre. Quando eu digo que os russos não se questionam o que é ser russo, eu exagerei um pouco, porque eles se questionam, sim. Ao longo do tempo, os russos se dividem entre ocidentalistas e eslavófilos. Não é? Essa é uma tensão cultural e política também há bastante tempo, ou desde sempre, né? Desde que Pedro o Grande resolveu transformar a Rússia numa potência ocidental, né? Nós assistimos a essa mudança, né? Recentemente, o Boris Yeltsin, agora o eslavófilo Putin. Então, a China também. Né? A China passou por uma crise de identidade terrível no século XIX. Né? O confucionismo foi sepultado, né? E agora é resgatado. Né? Então, os chineses têm uma unidade nacional muito forte, mas têm problemas de identidade. Não como nós. Não como nós, em virtude da própria formação do Estado, da formação histórica do Brasil. Não é por deficiência, são as características de como nós nos formamos. Agora, essa questão do BRICS, eu acho ela extremamente importante, né? Porque nós participamos, fomos entusiastas criadores do BRICS, mas de uma forma, entre aspas, né? Porque eu tinha que pensar num termo melhor, mas porque fomos um tanto irresponsáveis, entre aspas. O que eu quero dizer é o seguinte, né? O BRICS foi uma aposta de alto risco. Foi, como eu disse aqui, um desafio à ordem internacional. Eu acho que é um desafio à ordem internacional mesmo, entendendo? Porque a ordem internacional não muda de um dia para o outro, é sempre um processo. Né? É sempre um processo. E a criação do Banco do Fundo é um pontapé nesse processo. Agora, o governo brasileiro foi um tanto irresponsável pelo seguinte, porque nós fomos bem avançados no plano diplomático. Nós apoiamos a Rússia na Crimeia, apoiamos a Rússia e a China na Síria, né? Tomamos posições ousadíssimas. Enquanto isso, né, enquanto os nossos diplomatas faziam isso na ONU e em vários fóruns internacionais, os nossos militares de alta patente, alta oficialidade, não tinham a menor ideia do que era BRICS. Falo isso tranquilamente. Eu sei do que eu estou falando. Esses militares, BRICS, para eles, era o que o Globo publicava. Um arranjo econômico mal feito. Um arranjo econômico mal feito destinado a não dar certo, porque são potências, são estados economicamente concorrentes, são diferentes, etc, etc, etc. Então, é uma coisa, um arranjo econômico precário que a qualquer hora vai se dissolver. Então, as Forças Armadas, que eram importantíssimas nesse processo, né, elas estavam defendendo os Estados Unidos ante BRICS, porque simplesmente, né, nunca conseguiram entender. Né? Os militares sempre tiveram uma dificuldade muito grande de entender o processo internacional, raciocinam muito esquematicamente. Né? Eu lembro de uma cena que me deixou horrorizado, a Associação dos Estudiosos de Assuntos Estratégicos, e tal, a Associação Brasileira de Estudos Estratégicos, a ABED, né, promoveu um encontro em São Paulo, e lá na abertura dos trabalhos, discursou o então ministro da Defesa, Celso Amorim, que fez uma apresentação assim bastante sofisticada, né, daquele
aquele jeito macio, né, do Celso Amorim, que nunca agride nada, nada é feito para machucar ninguém e tal, né? Mas ele fez uma exposição muito sofisticada do cenário internacional, do lugar do Brasil, etc. e tal, e foi aplaudidíssimo e tal. E no dia seguinte começaram, então, os trabalhos, os grupos se reunirem, né? E eu, lá no hotel, passei assim pela porta, olhei pelo visor da porta, e estava lá o general Rocha Paiva, né, que era um chefe de divisão do Ministério da Defesa, com um quadro desse, em que a Rússia e a China estavam pintados de vermelho. Quer dizer, para o general Rocha Paiva, os russos e os chineses são intrinsecamente comunistas, não é? Intrinsecamente são comunistas porque são russos e são chineses. Não há nada que os faça deixar de ser comunista, não é? Então, eu fiquei olhando, entrei e fiquei sentado olhando aquilo, e ele lá, divagando sobre aquele mapa, com aquele vermelhão no mapa, com a China e a Rússia. Agora, como é que nós podemos nos entender quando o ministro da Defesa vai lá e dá o diapasão, e um general-chefe de departamento desse ministério fala uma coisa oposta? Que Ministério da Defesa é esse? Né? Em que cada um chuta para um lado. Né? Então, o problema do BRICS era esse, né? A nossa diplomacia se engajou num processo ousadíssimo que dependia, em grande medida, né, da retaguarda das Forças Armadas, e os nossos militares sequer sabiam o que era o BRICS. Sequer sabiam. Não é nem questão de discordar, de fazer ajuste, eles nunca conseguiram entender. Essa coisa de mudança da ordem internacional, etc., nunca conseguiram entender isso. Bem, encerro, então, a mesa de hoje. Só para lembrar... para lembrar que nós nos reunimos todas as segundas-feiras aqui no Casarão Ameno Resedá, a partir das 18 horas. Nossos encontros vão durar até meados de dezembro. E, para quem está interessado em assistir nossos seminários anteriores, nós temos um canal no YouTube, onde tudo é gravado e disponibilizado. E também temos a transmissão online no Facebook. Somos Instituto da Brasilidade em todas as redes sociais. Agradeço a presença de todos. Boa noite para todo mundo.